Houve silêncio no céu quando o sétimo selo foi aberto. Então eu vou ler e a gente vai orar. Então, capítulo 8 de Apocalipse: quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus e Pai soberano Senhor, lemos a Tua palavra. Então, interessante a abertura do sétimo selo. O sétimo selo foi aberto, o último selo para que o livro, enfim, possa ser lido. E diz a Bíblia que houve um silêncio. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Alguns teólogos falam que as mulheres não estavam presentes. Brincadeira, Jesus, é brincadeira. Lógico que as mulheres estavam presentes. No entanto, queridos irmãos, o negócio foi tão dramático, foi tão impactante, que até as mulheres ficaram caladas também. Por meia hora. Olha, pastor, aconteceu então algo muito tremendo nesse momento, né? Até para as irmãs conseguirem ficarem caladas meia hora. Jesus, foi terrível mesmo. Um silêncio invadiu o céu. Eu imagino assim as bocas abertas. Quando foi aberto esse selo. Toda a população do céu, todos os que estavam presentes, foram testemunhas do que aconteceria na sequência dessa ópera cósmica, na sequência dos eventos apocalípticos. Todos ficaram pasmos, todos ficaram impactados. E nós hoje vamos ler esse impacto aqui. Nós vamos ler o que aconteceu. Agora, é interessante você imaginar que até aqui são várias visões. Observe o Cristo glorificado, andando entre os candeeiros, a descrição do Cristo, os avisos às igrejas que estavam pisando na bola. Então aí foram as cartas às 7 igrejas. João então vê uma porta aberta no céu e entra, e ele vê a cena da sala do trono. Quem vai abrir o livro? Isso tudo foi visto em várias visões. Quem vai abrir o livro? E o livro começa sendo aberto, os selos começam sendo abertos, e os selos falavam dos cavalos, da pregação do evangelho, da morte, da fome, dessas coisas que seriam características dos eventos apocalípticos, dos eventos que viriam logo em seguida, né, dos últimos dias. Entenda últimos dias como não são os dias do final. Últimos dias, essa terminologia determina o tempo após a ascensão de Cristo. Após a ascensão de Cristo, nós
estamos nos últimos dias. Então, desde lá atrás, essa estrutura, essa expressão, os últimos dias, não é o último, é desde o primeiro dia que o Senhor foi assunto aos céus. Então, nós estamos nos últimos dias, há 2000 anos, nos últimos dias. Então, esses eventos aqui eram os eventos para os últimos dias. Então, esses eventos, eles estão acontecendo há 2000 anos. No entanto, nós que somos a geração de 2000 anos depois, a gente percebe algumas coisas que a primeira geração não tinha a menor condição de perceber. A gente percebe a intensidade, a gente percebe a quantidade de lugares, a gente tem condição de saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente tem condição de saber de muitas coisas que as pessoas de 2000 anos atrás, e até um pouco menos, não sabiam. Nós temos condições. Então, a gente percebe de uma forma bem diferente o livro do Apocalipse. Porque quando acontece uma catástrofe, por exemplo, na Alemanha, os brasileiros sabem. Por quê? Porque eles veem televisão, eles recebem as notícias. A notícia chega em tempo real, às vezes não sempre, ela está chegando em tempo real. Então, nós estamos diante de novos eventos agora, e agora esses eventos têm uma característica diferente do evento dos selos. Enquanto os selos eram eventos que não estavam exatamente ligados à ideia de castigo, esses agora estão. Esses eventos que são trazidos pelas trombetas, eles estão exatamente ligados à ideia de castigo, de consequências da vida do homem na terra, como castigo. Por quê? Temos que olhar para os símbolos, temos que olhar para qual é o simbólico que traz isso, que traz essa ideia. Quando a gente vê na Bíblia, em qualquer lugar, e você pode observar, trombetas, instrumento musical, mas esse instrumento musical, inicialmente, ele não era assim para tocar música. Uma trombeta era para fazer um aviso, era para dar um toque de alerta, um toque de reunião, um toque de ataque, um toque de chegada, era para dizer alguma coisa. Não era exatamente assim uma música que estava sendo tocada, era uma informação codificada. Então, quando uma trombeta toca, o rei está entrando. Quando uma trombeta toca, está anunciando alguma coisa, uma chamada, um anúncio, uma determinação, um julgamento. Então, na Bíblia você vai encontrar todas essas imagens se relacionando à trombeta. E até hoje, né, o trompete na banda, que é assim, o mais parecido com uma trombeta, é um instrumento que geralmente ele não toca a música toda, ele é um instrumento que o pessoal chama de ataque. Tan-tan, 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 tan-tan. Aí a música aí começa. Nós tivemos aqui alguns casamentos com trombeta também. Lembram dos 2 casamentos? Foram 2 casamentos. Uma pessoa com uma trombeta, um músico com uma trombeta desse tamanho assim, ó. A noiva estava entrando. Olha, coisa bacana, clássico. A noiva estava entrando ao som de trombetas. Então, a trombeta, ela é um anúncio, é um aviso. Então, aqui, Deus está avisando. São os avisos de Deus para quem? Para quem quiser ouvir. São os avisos de Deus para quem desejar ouvir, para quem achar que deve ouvir. Para quem tem um coração nessas coisas. Então,
Senhor o Cordeiro abriu o 7º selo, e aí apareceram 7 anjos, e ele vê 7 anjos com trombetas, e vão tocar as suas trombetas. Agora, uma outra coisa interessante, também, é que aparece um outro anjo. Parece um sonho, né? Vem outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso. Foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Esse incensário, ele contém, isso está escrito aqui, ele contém as orações dos santos, as súplicas, os pedidos, as orações que são feitas nas igrejas, na sua casa, em todos os lugares, nos congressos, nos eventos, as orações. E foi dado a ele mais incenso ainda. Mais incenso ainda. E a gente não tem aqui com clareza o que seria esse mais incenso ainda. Mas você pode interpretar do jeito que você achar que deve. No entanto, se o incenso que já estava dentro do incensário, ele é a oração dos santos, ou seja, de toda a igreja, espalhada em toda a terra, se esse incenso que estava lá dentro é a oração dos santos, qual é a oração que estava faltando? Alguns autores, eles trazem a ideia de que esse mais incenso que foi colocado são as súplicas, são as orações de Jesus por nós. A intercessão do Filho diante do Pai. Não fica claro aqui, mas é um incensário cheio de orações. E mais incenso é colocado nele, mais orações é colocado. Fica essa interpretação, algo assim, né, para você depois um dia ler a Bíblia e ver se você concorda com ela. Não está dado claro aqui com clareza isso, mas são mais orações. Orações que chegam ao trono da glória. Pedindo o quê? Bom, pedindo o que as pessoas estão pedindo. Mas os crentes maduros, eles pedem um negócio. Os crentes maduros, eles não ficam pedindo cura, abençoa minha vida financeira, tal. Eles não ficam com ele. Um crente maduro, a oração que ele faz é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Me fortifica para que eu seja um representante digno da tua presença nesta terra. E fale do nome de Cristo, e fale de Jesus. Obedeça ao ID. Essa é a oração de um crente maduro. Por quê? Porque ele sabe que ele está na mão de Deus, e Deus é o seu Pai, e como um pai, ele sabe de todas as coisas, ele traz todas as coisas, ele supre com todas as coisas. Então, um crente maduro, a oração dele é que venha o reino, que venha o fim, que venha. Porque se a minha vida aqui é passageira, meu filho, você vai investir em vida passageira. Invista em algo que é duradouro. Mas para você fazer isso, você precisa de ter refletido muitas vezes sobre essa palavra, refletido muitas vezes, porque nós, de certa maneira, no início da vida cristã, a gente, mesmo sendo cristão, a gente acaba sendo muito apegado às coisas daqui. A gente ama muito esse lugar. De repente vai até ter pena de ir embora. Mas se você trabalhar bem a sua alma, o seu cognitivo, a sua cabeça,
com tudo que está escrito nesse livro, eu garanto a você que se você chegar na idade em que você será chamado, você não terá mais nenhum apego às coisas daqui. Você terá investido no reino. Então essas orações dos santos que são entregues a Deus, pedindo e clamando, eu quero imaginar, imagine você no século II depois de Cristo. O que é que você ia estar orando? Imagine você no século I depois de Cristo. O que é que você ia estar orando? Você ia estar dizendo, vem logo, Senhor Jesus, porque o império está atrás da gente. Vem logo, Senhor Jesus, porque eu não sei se a próxima arena é minha. Vem logo, Senhor Jesus. Não era isso que você iria? Ninguém ali estava pedindo, irmãos, vida boa, nem prosperidade, não, irmãos. Eles estavam pedindo que o Senhor voltasse logo, porque Ele disse que voltaria. Eu estou aqui lendo um texto do ano 95 depois de Cristo. Eu estou lendo um texto desse. O que tu acha que as pessoas estão pedindo e clamando? E colocando diante do altar do Senhor? Não era ter uma casa na praia para passar as férias, não. Era, vem, Senhor Jesus. Quando é que Ele volta? Ele vai voltar, não, eu sei que Ele vai voltar. Eu sou neto de um discípulo dele. Meu avô falou, conheceu ele de perto. Você imagine que quando Constantino, no ano 300, ele suspendeu as perseguições aos crentes, nós estamos falando dos tataranetos daqueles que conheceram Jesus. Estamos falando da quarta geração dos que conheceram Jesus, quarta ou quinta geração dos que conheceram Jesus, dos que viveram nos tempos de Cristo. Muito perto, né? Então essas orações, esses clamores pela vinda, pelo retorno do Cristo, e agora muito mais, estamos 2000 anos depois, então muitas outras orações foram acrescidas aqui. No entanto, Deus respeita a oração dos meninos e responde à oração dos homens grandes. Então essas orações são colocadas diante do pé do Senhor, no incensário, no altar de Deus. E aí o que acontece? Olha a cena, gente, olha a cena. As orações são derramadas no altar, olha o simbólico, derramada no altar, colocado diante de Deus, as orações, e aí olha o que acontece no simbólico, olha o que acontece. Elas são derramadas lá, e a brasa do altar é colocado dentro do incensário e atirado na terra. E aí termina assim, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tudo isso é simbólico. Tudo isso é para te dizer alguma coisa. Estava pegando fogo ali no altar. Que estava queimando ali no altar. Esse fogo que consome. Esse fogo que castiga. Esse fogo que destrói. É lançado dentro do incensário sobre a terra. E aí o primeiro anjo toca a primeira trombeta. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Eu fiz essa apresentação aqui, desse início, para você entender a questão do castigo. Para você entender que agora vem fogo aí. Fogo do céu. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Como é que fica agora? Primeiro anjo toca a trombeta. E aí, um grande incêndio. Mas não tão grande para queimar tudo.
e não tão pequeno, para você não dizer assim, oh. O suficiente para você dizer, oh, e não tão grande para queimar tudo. Foi queimada a terça parte, é isso que se entende com a terça parte. Não foi tão pequeno para que você prestasse atenção. Opa, olha que negócio estranho. Meu Deus, nessa proporção. E não foi tão grande para que tudo fosse queimado. Mas uma tragédia acontece na terra. Uma tragédia acontece na natureza. E essas tragédias vêm acontecendo na natureza desde que mundo é mundo. Fenômenos na terra, destruições na terra, que fazem a gente dizer assim, meu Deus, olha como isso aconteceu. Eu vou ler Romanos com vocês, porque há alguma coisa muito interessante sobre a natureza que eu quero dizer para vocês. Romanos, no capítulo 1, eu vou ler desde o versículo 18, para ficar bem contextualizado. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha para mim só um instante. Aqui está falando que Deus se manifestou para as pessoas. Eles aqui são as pessoas. Os pecadores e todos, né? Todos nós somos pecadores. Todos, as pessoas. Mas olha só como é que foi essa manifestação. Porque os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, as qualidades de Deus, o que Deus representa, o que Deus é, os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Ele fez, que Ele criou, sendo percebido por meio da criação. E o que foi a criação? Deus fez o quê? Fez os bichos, as plantas e os homens, a terra. Colocou e organizou e ordenou tudo no seu lugar. Fez o universo. O que Ele fez? É isso aí que eu estou falando que Ele fez. Você sabe muito bem o que Ele fez. Eu estou sendo retórico com você. Você sabe o que Ele fez? Tudo o que Ele fez, olha o que diz em Romanos, o revela. Tudo o que Ele fez tem a sua assinatura. Tudo o que Ele fez tem a sua cara, tem a sua marca. É só você estudar biologia a fundo. É só você estudar geologia a fundo. É só você estudar áreas da medicina a fundo. E você vai ver, não, isso não pode ter nascido por um acaso, isso não pode ter surgido do nada. Não dá para acreditar nisso. É só você estude uma formiga a fundo e você vai ver a mão de Deus numa formiga. Uma vez eu vi um documentário sobre abelha. Meu filho, abelha é um troço complexo demais. Não dá para entender como é que Deus conseguiu criar abelha. Abelha, aquele bicho assim pequenininho que você com um tapa mata. Abelha é complexo demais. Você sabia que a abelha tem GPS? A abelha não se perde na terra. E a gente foi inventar o GPS outro dia, e Deus já tinha colocado um GPS na cabeça de uma abelha. Vai entender isso. Então, esses atributos do poder de Deus, a divindade de Deus, a soberania de Deus, eles são reconhecidos claramente pelas coisas que Ele criou. Se você estudar a fundo 3 ou 4 itens desses que eu acabei de falar, se você não vê Deus, meu filho, teu coração é muito fechado mesmo. Você está muito inimigo do Senhor mesmo.
Todas essas coisas revelam a Deus. É isso que está escrito aqui. Toda a criação está ao seu comando. Toda a criação está ao seu comando. Agora, é lógico, porque nós conseguimos explicar os fenômenos, isso não desabona a Deus em nada. E houve um grande incêndio na floresta, que acabou com o estado inteiro o incêndio, que acabou com muitos animais, e destruiu tudo e a todos ali. Houve um grande incêndio. Não pode ter sido a mão de Deus que incendiou? Não pode ter sido um castigo? Só porque a gente consegue explicar o incêndio? Não, o incêndio é porque nessa época do ano existe uma baixa de umidade muito grande no ar. Então as plantas ficam muito secas. E aí tem toda uma explicação lógica. E aí você percebe que, de fato, toda época do ano, assim e tal. Aí Deus no Havaí falou assim, não, agora eu vou mostrar para eles que eu faço incêndio fora de época de ano também. O anjo fez assim, eu não quero nem ver, Senhor. Jogou um raio em cima lá da estação de elétrica, incendiou a ilha toda. Para ninguém ficar dizendo que foi para ficar explicando. Aí os homens dão uma outra explicação, não foi incompetência humana. Foi um desleixo da companhia eletricitária. Vamos processá-la. Explicam. Eles não entendem que a sua capacidade de explicar é inerente ao próprio Deus, porque Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem, meu filho, é inteligente para burro. Ele é muito inteligente. Ele é a imagem de Deus e semelhança do Senhor. Quando uma coisa é semelhante, a gente sabe que não é igual, mas confunde, né? Você pode ficar confuso. É a inteligência do homem. Você ia dizer que alguém ia conseguir sair desse planeta num foguete? Agora eles fazem isso com uma facilidade tremenda, vão e vão no espaço toda hora. Já estão levando até gente para passear lá. Agora estão dizendo que vão fazer, meu Deus do céu, uma base na Lua. Querem ir para Marte. Aí tu vai falar assim, não, isso é uma loucura. Gente, olha que loucura. Se vão, imagina. Bom, mas tem uma vantagem ir para Marte. Porque lá, Marte está mais distante do Sol. Então ele leva mais tempo para dar uma volta inteira. Logo, o ano lá são 2 anos daqui. Então lá eu teria 30 anos. Se eu fosse marciano, eu teria 30 anos. Olha que... Se eu fosse marciano, eu teria 30 anos. Olha que vantagem. Morar em Marte, você envelhece mais devagar. Só fazer uma brincadeira com vocês, né? Então, queridos irmãos, a natureza, ela revela Deus. A natureza, e eu vou dar um passo ainda mais. Eu li isso num livro. Eu não lembro mais qual foi o livro, mas eu peguei essa ideia. Falei, cara, ele teve uma sacada legal. Ele fala da natureza, nesse livro fala da natureza, e ele mesmo se defende. Estou falando da natureza como se ela fosse um ente. Uau! Que isso? Ele não sabe que ele conseguiu extrair a essência da natureza. Ela é um ente que representa o seu Criador. Você entende essa linguagem que eu estou falando para você? Ela é um ente. Aí a gente vai dar mais um passo. Agora que eu falei para você que a natureza é um ente, agora que eu falei para você que Deus
Ele tem os seus braços na natureza. Agora a gente volta lá para o Apocalipse. Então agora, ele usa a natureza para mostrar ao homem. Olha o que está acontecendo. Em uma terça parte, quase tudo foi queimado. Não tudo, mas um grande incêndio, um grande castigo veio sobre a terra. O segundo anjo tocou a trombeta, no verso 8. Uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. E morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Gente, se isso aqui não é um meteoro que vai cair na terra mais para frente, eu não sei o que é. Uma montanha que cai no mar, a ponto de fazer um estrago tão grande, que vai morrer quase a metade de tudo que tem lá. Muita coisa vai morrer. Eu não sei, o ser humano não tem condição de contar quantos peixes tem no mar. Mas aqui está dizendo assim, a terça parte, quer dizer, muita coisa vai morrer, quase tudo, né? Quase tudo não, mas quase a metade vai morrer, a terça parte. E muitas embarcações, vai ter maremoto, ou então vai ser um terremoto no meio do mar. O que vai ser isso? Um castigo de Deus está para vir sobre o mar. Uma trombeta tocou, olha, foi lançado o incensário, caiu sobre o mar. E aí João viu uma montanha de fogo caindo no mar. Uma montanha de fogo. Agora você diga o que foi que aconteceu no mar. Que castigo é esse? Foi esse ou vai ser esse? O terceiro anjo, verso 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Ah, uma estrela como uma tocha, caiu sobre a água que a gente bebe, caiu sobre a água que a gente usa. Alguma coisa vai acontecer com a água que a gente bebe, com a água que a gente usa. Um castigo. Pode ser, sabe o quê? Secar. O homem está desmatando tudo. Um rio secar é a coisa mais fácil do mundo. 1/3 dessas águas que o homem usa vai desaparecer. Castigo divino, para que alguém olhe assim, olha, a natureza está revoltada, estamos sob juízo. As trombetas anunciam o juízo de Deus. A quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia voando. Antes da águia voar, olha para mim. Agora um castigo no sol. Um castigo virá do sol. O sol vai escurecer. O que será isso? O sol vai escurecer. O sol não vai dar a sua luz mais. E se o sol não dá a luz, as estrelas também não dão, porque elas estão muito mais distantes, e também não, a lua também não consegue dar, porque ela só reflete o que o sol faz. Então, o sol vai ter um problema no sol. Vai ter um problema nesse astro fantástico que manda o calor dele sobre a terra, e por causa desse fenômeno, as coisas aqui na terra conseguem nascer e frutificar. Uma vez eu li uma
um artigo dizendo que a posição da Terra no universo é única, e se ela fosse 2 centímetros fora da posição em que ela está, o Sol queimaria tudo aqui, não seria impossível haver vida aqui. Eu falei, caramba, 2 centímetros fora da posição em que ela está. Gente, e a gente hoje sabe que 2 centímetros fazem muita diferença, né? Porque a gente vê o que os ventos mudaram, temperatura, pressão, tudo isso mexe em vento, mexe em para onde chove. Alguém aqui ainda tem dúvida disso ainda? Ainda está viajando na maionese ainda? Pensando que é política? Falar de natureza? Em 1975, eu tinha 13 anos de idade. Já se falava lá na tal de camada de ozônio que estava sendo furada em 75. E eu lembro dessa notícia, porque no bojo dessa notícia, naquela época, se dizia que o negócio ia ficar tão feio que em 95 nós não teríamos mais ar para respirar. Em 75, se dizia que em 95, e eu fiquei assim, meu Deus, em 95 está muito novo, não vou ter ar para respirar. A gente ia ter que comprar ar na garrafinha para respirar. Em 95. Meus irmãos, erraram só na data. Na pandemia, com aquele negócio da restrição de circulação, São Paulo teve um número muito menor de carros circulando na rua. E aí mostraram uma imagem de satélite da Avenida Paulista antes da pandemia, a poluição, e da Avenida Paulista depois da pandemia. O ar estava intensamente menos despoluído. Inclusive, a poluição não permitia nem que você visse a Avenida Paulista antes da pandemia, de tanta partícula de tudo que existia no ar de São Paulo. E eles aí mostraram depois como a diminuição do número de veículos na rua permitiu que o satélite visse o chão da Avenida Paulista. 3 meses, 4, talvez, de menos carro na rua. Hoje eu falei, cara, aqueles caras lá de 75 só erraram na data. Porque se isso vai, daqui a pouco você vai respirar o quê? Então, estes são castigos, irmãos, castigos lançados sobre a terra. A 5ª trombeta e a 6ª trombeta também são castigos. Mas olha o que é dito aqui sobre elas. E eu vou terminar aqui, né? Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Ai, 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 ai. Esses castigos, os primeiros 4 castigos, é na natureza, é no ambiente. E os outros vão mudar de direção. E a gente vai ver isso na próxima semana. Amém, igreja? Glória a Deus. Espero em Deus que você consiga enxergar, a partir de agora,
esses eventos, essas catástrofes, esses problemas que o homem sabe explicar, porque o homem é muito parecido com o Senhor, ele é a imagem e semelhança do Senhor, ele é inteligente, ele descobre as coisas, que nem o seu Pai Celestial. Mas o que você consiga enxergar esses eventos como anúncios da ira de Deus sobre a terra, porque foi assim que o apóstolo viu. O apóstolo viu essas catástrofes como anúncios, como avisos da ira de Deus. É Deus chamando o homem para o arrependimento. É Deus convidando o homem para o arrependimento. Vamos colar a cabeça. Deus e Pai soberano, obrigado, Senhor,